Agora para a palavra de Deus, que eu já falei, já estou com a garganta, deixa eu ver o horário. Nós teremos a ceia do Senhor, por isso que a palavra se chama a mesa o banquete, a mesa da restauração, do reencontro. E eu creio que é isso que Deus tem para as nossas casas, para as nossas famílias. Quantas famílias sonhando com isso, com um momento, com uma janta, com uma refeição, onde pudesse estar vendo um momento de reencontro, não só reencontro, às vezes de quem está longe, mas um reencontro de um olhar, um reencontro de uma palavra, de um pedido de perdão, um reencontro de um reconhecimento, de tantas coisas que o inimigo tem tentado destruir a família. E eu quero dizer que nós nos levantamos esse mês com esse propósito. Por isso que não é só palavra, não é só ministração, é oração, é jejum, é igreja se levantando para falar: Senhor, vem ao nosso socorro, vem tocar nas nossas casas, toca naquele marido que está precisando de um tempo com o Senhor, de uma restauração, de uma renovação, de cair em si, porque de perceber que ele não está valorizando a casa, a família, não está valorizando os filhos, a esposa. Toca naquele filho que não está percebendo o tanto que os pais amam, o tanto que os pais têm cuidado. Toca naquela esposa, toca na nossa casa, para que a gente possa realmente perceber um tempo, um dia, onde nós vamos poder voltar a sentar à mesa e perceber que o amor de Deus prevaleceu sobre a nossa casa. E eu quero declarar que talvez essa noite seja essa noite, talvez porque essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a tua casa. Por isso que Jesus morreu numa cruz, para trazer restauração, para trazer perdão, para trazer resgate para todo aquele que se encontra perdido. E para isso eu queria falar hoje numa história que é linda, talvez uma das histórias mais lindas, mais significativas, com maior lição sobre família, que é a história do filho pródigo, que se encontra em Lucas capítulo 15. Eu vou começar a ler, vou lendo e tirando algumas lições. Eu vou ler do versículo 11 ao versículo 13 para começar. Eu vou me basear um pouquinho, tirar algumas coisas de um capítulo do livro do pastor Nilson. Não sei quem comprou, quem não comprou ainda está aí. Um livro que chama Paternidade, Resgatando a Paternidade. Alguém pode pegar ali para mim, para eu até já fazer uma divulgação aí se alguém quiser. É um livro maravilhoso do pastor Nilson e tem um capítulo que fala sobre os 3 estágios na vida do filho pródigo. E é um capítulo muito especial. Eu vou falar algumas coisas sobre esses estágios, mas ele aborda muito mais sobre a relação do filho, a relação do pai com o filho, só pessoal. Mas eu queria esse livro aqui, Resgatando a Paternidade. Pastor Nilson Dias, ele é psicólogo, ele tem se especializado cada vez mais nesses assuntos. E se você quiser adquirir, nós temos aqui, está R$40 esse livro. É um livro grosso, com conteúdo maravilhoso. Se você quiser adquirir depois, procura o Rafael Cremonese ali. É um livro maravilhoso sobre paternidade. É um livro de curas para pais, para filhos. E eu vou falar alguma coisinha sobre um capítulo. Tem vários capítulos aqui, muitos capítulos. Eu vou falar alguma coisinha sobre um capítulo desse livro aqui. E não é tudo, eu peguei algumas coisinhas. Mas eu queria falar sobre essa história e falar sobre as etapas, porque esse filho representa muito dos filhos, dos nossos filhos, mas também representa os filhos de Deus, representa nós, representa um pai que é filho de Deus, representa uma mãe que é filho de Deus, representa toda a humanidade.
Esse filho e aquele pai, representa o próprio Deus. E aquele filho pródigo representa a humanidade. Então eu vou falar aqui, e muitas vezes você pode tirar, não, olha, eu vou falar sobre filho, e você vai estar como pai. Não, mas às vezes, e no final eu quero que você perceba, que às vezes, você vai estar pensando no teu filho, mas às vezes esse filho é você na verdade. Esse filho talvez seja você já que viveu isso daí com o próprio Deus que é o nosso Pai. E tanto os nossos filhos, quanto nós mesmos, nós temos a oportunidade e o privilégio de poder voltar à mesa da reconciliação com o nosso Pai. Amém? Eu queria ler Lucas 13, de 11 a 13, diz assim essa parábola. Essa parábola de Jesus, ela é uma sequência, é a terceira parábola que Jesus conta, em uma resposta às pessoas que se achavam muito perfeitas, a religiosos que se achavam, não, olha, Jesus está recebendo pecadores, publicanos, pessoas que são erradas, porque essas pessoas vinham até Jesus com fome da sua palavra, querendo receber a palavra, querendo receber o amor, aquilo que Jesus podia oferecer. E os religiosos da época, os fariseus, começavam a se escandalizar, mas Jesus dá atenção, Jesus perde tempo com esse povo. E muitas vezes tem muita gente que olha para certas pessoas, ou olha para certas famílias, tipo assim, nossa, essa família é toda zoada, como se a dele fosse, aqui que a gente começa a falar sobre família, a gente olha e fala, nossa, que casal maravilhoso, olha que filhos, cada filho lindo, olha os netos, não sei o quê. Você começar a entrar um pouquinho, você vai perceber que, nossa, mas é verdade, já fez isso, já fez aquilo, já aconteceu aquilo, é aquela história. A família que não tem problema, que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós, as famílias hoje, elas estão precisando, carecendo demais da graça de Deus, precisando demais de uma palavra de Deus, de um amor, de uma reconciliação, de uma oração. E não adianta a gente ficar olhando um para o outro, não adianta um irmão, e muito isso, mais do que os outros, às vezes é isso daí. Uma família, o pai teve 5 filhos, e esses filhos casaram e têm seus filhos, e daí fica um olhando para o outro, ainda bem que os meus filhos não são igual aos filhos dos meus irmãos, e daí o outro irmão, olha, ainda bem que os meus filhos não são igual às filhas da minha irmã, e fica aquela coisa, e é um negócio como parece e daí vem uma resposta de Jesus para todos nós, falando, gente, todos nós precisamos da graça. E Jesus vem respondendo assim, o texto diz assim, Lucas 15, 11, 13, diz assim, Jesus continuou uma parábola para essas pessoas. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança, quero, algumas traduções, quero a parte que me cabe, quero a minha parte de direito, o filho mais novo. Assim o pai repartiu a sua propriedade entre eles. O filho não, na verdade, só teria direito depois da morte do pai. Essa questão do filho, tudo bem, isso será teu, mas quando eu falecer não é o momento, mas o filho já queria antes do tempo, essa pressa dos filhos, de querer o que lhe é de direito, o menino querer dirigir com 14 anos, é direito do menino dirigir, mas é com 18, não, mas a gente quer antes. Não, eu quero ter uma vida de casado, quando? Agora. Não, mas você tem 14 anos, você tem 15 anos, não, mas eu já quero. Não, eu quero já ter vários direitos, já agora. Não, mas dá aquilo que me é de direito. Peraí, esse direito ainda não é teu. Mas o texto diz que o pai assim fez, repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, versículo 13, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha
e foi para uma região distante, longe do pai, longe da casa, longe da família. E lá desperdiçou os seus bens, tudo que ele possuía, vivendo irresponsavelmente, de uma maneira muito irresponsável. Eu queria começar a falar sobre essas etapas, três etapas na vida do filho pródigo, que são etapas que todos nós, os nossos filhos, passam, mas o ser humano já passou com o próprio Deus e passa. E a primeira etapa é a etapa da rebelião. A criança ela já nasce com uma tendência de querer se desvencilhar do pai, da mãe, de querer ter a sua independência. E você vê uma criança já, constantemente o pai tendo que falar, não mexe no controle, o pai do controle da televisão, a criança querendo brincar, não, isso não é de brincar. O pai constantemente, a criança tendo essa tendência da rebelião, de querer se desvencilhar. Só que quando é criança, o pai está lá ensinando, mostrando que pode, e até uma certa idade, o pai tem todo o controle sobre os filhos. E vai ensinando, e essa é uma fase muito importante para que você ensine os filhos, para que você transmita caráter, valores, princípios, tudo que você puder, a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus não fala, ensina o moço o caminho que deve andar, não ensine o filho quando tiver com 20 anos, fala, ensine a criança. Porque é o momento de você ensinar, porque é o momento que você ainda tem o controle, o domínio, por mais que ela já tenha a tendência de querer as coisas, você fica, não, isso não pode, não mexe no doce ainda, você está lá, você vê a criança e os pais toda hora, tendo que falar o que pode e o que não pode. Só que chega uma hora, que o controle dos pais vai ficando limitado. Vai chegando a adolescência, vai chegando os 15 anos, os 14, os 13, os 17, para cada um, os 19, para cada um chega essa fase da rebelião, em algum momento, que seria essa fase do seguinte, olha, agora eu sei o que eu quero da minha vida. Eu quero a parte que me cabe. Peraí, mas ainda não é o momento. Essa parte te cabe. A independência. Você vai ter a independência. Você vai ter tudo isso, essa herança. Você tem vários benefícios. Você tem vários privilégios. Mas ainda, pelo jeito, você não está pronto. Porque o ser humano, os filhos, os adolescentes, os jovens, eles querem a parte da herança. Eles querem o privilégio, mas eles não querem a responsabilidade. Eles querem a parte da herança. Eles querem o controle. Eu não quero que meu pai me controle. Eu não quero mais que meu pai fale que hora que eu tenho que chegar. Eu não quero que meu pai, que a minha mãe fale mais se eu posso ou se eu não posso. Eu quero decidir sozinho. É a hora que eu começo a me desvencilhar, eu começo a me rebelar contra a autoridade. Eu já entendi que o meu pai me ensinou, que o meu pai falou, que a minha mãe falou, que isso é certo, que isso é errado, que isso pode, que isso não pode. O problema é que não é só o pai que fala. Ele não ouve só do pai, não ouve só da mãe. Ele ouve da serpente também. Adão não ouviu só do pai. Não ouviu só de Deus, olha, eu te dou tudo, olha o que eu fiz, olha o amor, olha a bênção, olha não sei o que, mas tem uma serpente que começa a falar, ó, teu pai falou assim, assado, mas não é bem assim. Hoje a serpente é celular, hoje são os amiguinhos, hoje é a Anitta, hoje é o Felipe Neto, hoje é os influencers, hoje é a televisão, hoje é a Netflix, hoje é um mundo de gente que influencia o teu filho, hoje é a escola, hoje é o professor, hoje é um monte de gente.
Então teu filho ouve você falar que isso é certo, que Deus é maravilhoso, que Deus cuida, que você quer proteger ele, que você o ama, que você quer o melhor, mas ele chega um momento que ele não quer mais o teu cuidado, a tua proteção, ele quer ser independente, ele se rebela, mas daí, é uma prerrogativa do teu filho isso daí? Volta um pouquinho a fita, não foi assim com você também? Não foi assim com Adão? Não foi assim com Jacó? Não foi assim com... A fase da rebelião, ela faz parte, Provérbios fala que a estultice, ou a ignorância, ou a rebelião, a rebeldia está no coração do homem. A gente tem essa dificuldade, e esse filho representa isso, o que Jesus está falando, esses que vocês estão criticando, eles se rebelaram, eles foram cobrar impostos, eles são pecadores, porque eles se afastaram, eles quiseram curtir a independência deles. E o problema é que nós, como pais, sofremos demais, porque se a gente pudesse, a gente ia colocar os nossos filhos numa redoma, ia falar assim, não, isso machuca, isso não é bom, esse relacionamento não é legal, essa menina vai quebrar teu coração, esse menino vai te enganar, essa amizade vai te levar para tal lugar, só que os filhos estão assim, ai pai, o senhor é muito careta, o senhor não sabe nada, o senhor acha que na época do senhor era tudo assim, hoje é tudo diferente. Hoje o senhor não sabe de nada, o senhor pega meu celular, vê se o senhor entende. Eu não sei, aí ó, tá vendo, o senhor não sabe de nada, eu sei de tudo, eu sou bom, me dá aqui a parte que eu mereço, porque, tá louco, ficar debaixo da tua autoridade, eu só tô perdendo, sabe, eu quero curtir, sabe, Eva, sabe o que Deus está fazendo quando Ele fala que é para você não comer dessa árvore? Ele está te privando de ser igual a Ele, de curtir, você vai ser melhor, você vai não sei o quê. E é o que o mundo faz com os nossos filhos. Não, você sair, você fizer, você morar fora, se for fazer isso, você curtir um namoro, ó que o pessoal está curtindo aí, você vai ficar aí esse negócio? E é um tempo de rebelião. E daí, meu querido, tem uns que são mais rebeldes, tem uns que são menos, mas tem aquele que sai com tudo, que vai para longe, tem aquele que fica em casa, mas que fica, ai filho, você não está na hora de trabalhar? Não, eu estou procurando emprego, já deixei tudo currículo, em tudo quanto é lugar, nunca fez um currículo na vida, mas... tá lá, tá na dele, tá curtindo a independência dele lá. Mas é a disputa. Agora não é você que controla a minha vida. Quem controla a minha vida sou eu. Eu namoro, eu faço, eu vivo, eu experimento. Não adianta o pai falar, não, mas meu filho, olha, tá vendo esses cabelos brancos? Ou, quer dizer, tá vendo a falta de cabelo? Experiência, que já quebrei muito a cara, não quero. Mas a questão é que a necessidade de independência, de autonomia, de não precisar dar satisfação, de seguir regras, toma conta dos nossos adolescentes e jovens. Porque isso mais do que nunca foi massificado nas redes sociais, na televisão. Eu não tenho conseguido assistir mais filme, né? Eu amo filme. A Nilva, quem me conhece sabe, eu amava futebol, não consigo mais jogar futebol. Então poucas coisas me distraem, filme é uma das coisas que me distrai, mas eu não estou conseguindo. A Netflix, meu Deus do céu, só por Deus. Esses dias eu falei, não, quem sabe esse filme, vi lá um filme chamado O Homem de Deus. Eu falei, acho que vai ter um filme legal. Eu comecei a ficar com tanta raiva daquele filme. Falei, Homem de Deus, como que eles pintam o Homem de Deus, a igreja, e assim vai.
E sabe, é que está formando. Você vai lá, por isso que a gente precisa ensinar os nossos filhos, porque a concorrência está muito forte. Você fica 15 minutos conversando com teu filho, você fica lá ensinando a Bíblia, ele vem aqui um pouquinho, você fica conversando com ele. Quanto tempo ele passa na internet, quanto tempo passa assistindo televisão, quanto tempo ele passa na escola ouvindo os amigos, conversando com tudo, com as mães, com toda essa influência do mundo. Daí você quer que o dia que você falar assim, meu filho, não sai de casa, ele vai falar assim, mãe, é verdade, acho que o melhor é ficar, porque você me ama e você quer me proteger, né? Não, mãe, mas eu já ouvi tanta serpente falando que o melhor, que na verdade você quer me privar, eles querem as experiências dele. É o primeiro estágio. Agora, o que fazer? O que fazer quando os filhos estão nesse estágio? O que fazer? Eu já coloquei a primeiro aqui, porque daí o primeiro é tanto nesse estágio como antes. Trabalhe muito, ensine, converse, ame, dê o seu melhor, do 0 aos 12 anos. Primeira coisa, invista no ensino, na educação, no caráter, na palavra de Deus. Faça o que você puder, porque dos 12 para frente, ele vai ser a radiografia disso. Ele vai ser o negativo. Os filhos dos 12 para sempre, dos 12 para frente, eles são um sintoma do que eles viveram dos 12 e antes. Isso daí é a psicologia que fala. Ensine o máximo que você puder, porque é isso que eu falei, tudo isso, ame, dê tempo, abrace, ouça, porque paralelo a isso e depois, cada vez mais, eles vão ouvir tudo diferente. Eles vão ouvir Anitta, Daniela Mercury e assim por diante. Pablo Vittar e tanta gente aí. Se assistir Globo, então, pelo amor de Deus. Mas hoje não é nem Globo, hoje é celular. Deus com Adão. Deus enquanto criou, ficava lá, você vê Gênesis, Adão, olha isso, faça aquilo, você pode fazer isso, você pode comer isso, mas não coma disso. Mas, quando vem uma serpente, não adiantou. Às vezes nós vamos fazer tudo isso, não seremos perfeitos, não tem pai perfeito, não existe perfeição. Não se cobre tanto, porque nós vamos falhar, você vai falhar, teu pai falhou, você vai falhar. Faça o seu melhor. Não se preocupe com perfeição, mas faça o que você puder fazer. E se, eu fiz o meu melhor e ele se rebelou? Não, rebelião é a natural do ser humano. Mas e daí agora ele está fazendo tudo que daí já não cabe a você. Você fez o que melhor. Até onde vai a tua responsabilidade? Até onde você consegue segurar, até onde você consegue realmente controlar. A partir do momento que ele começa a se responsabilizar pelas suas escolhas, ele começa a fazer as escolhas dele, você pode ficar tranquilo, já acabou o teu papel. Você só ama, e daí eu vou falar para frente. Segundo, o que fazer nessa etapa? Aqui vai começar a pegar um pouquinho, tá, meus queridos? Mas é tudo segundo essa história, e eu vou usar o pai do filho pródigo e o próprio Deus. Porque tanto um quanto o outro, o pai do filho pródigo é o próprio Deus. Jesus está contando essa história como o filho pródigo sendo nós, e o pai do filho pródigo sendo Deus. Segundo, o que fazer nessa fase da rebelião? Permita-o fazer suas escolhas. Permita-o fazer suas escolhas. Você não consegue e nem deve fazer as escolhas dos seus filhos. Por mais que queiramos proteger os filhos, eles não vão aceitar pela vida toda. A gente ensina, a gente faz, Deus ensina, Deus orienta. Você vê a Bíblia inteira, Deus falando, Deus orientando. Você vê lá ele falando com
com Adão, você vê ele ao longo da Bíblia falando com Israel, enviando profetas, você vê ele falando, você vê o pai do filho pródigo, você vê que depois de um tempo, com certeza esse pai do filho pródigo chega, fala: meu filho, o que está te faltando? Olha aqui, tenta conversar, porque nenhum pai, nesse tempo, teu filho está querendo fazer escolhas erradas, o que você vai fazer? Você vai conversar, você vai mostrar, você vai orientar: meu filho, isso não é o certo, meu filho, isso você vai se dar mal, meu filho, olha o que eu falei com você, olha a vontade de Deus, olha o que Deus fala, você vai fazer, você vai orientar, mas é aí, não adianta você querer forçá-lo. Não, você vai fazer essa faculdade, você não vai fazer isso, você não vai sair de casa, você não vai, não adianta se forçar, meu querido. Deus não faz isso. O texto fala que o pai do filho pródigo deu a herança e deixou ele partir. Não saiu correndo: não vai, vou amarrar ele na cadeira. Você já viu essas? Vou amarrar, vou mandar a polícia atrás, vou fazer isso. Deixa ele fazer as escolhas dele. Nós não temos condição de segurar, de prender e de evitar os nossos filhos de fazer suas escolhas. Sabe quem tinha? Nós não temos poder de mudar escolhas. Nós não temos poder de controlar pessoa. Sabe quem tem? Quem? Ninguém tem? Deus tinha poder de fazer o que Ele quisesse, e Ele escolheu não fazer. Ele escolheu nos criar livre. Ele escolheu criar Adão e Eva. Olha, eu crio vocês, eu não quero robô. Eu vou criar vocês, eu vou orientar vocês, eu vou amar vocês, mas dentro do meu amor está a possibilidade de vocês fazerem a escolha errada. Eu não quero robozinho, eu não quero que vocês não façam, ou deixem fazer, ou façam, não, vocês são obrigados a me amar, vocês são obrigados a me obedecer. Deus que é Deus, perfeito, que nos ama de uma maneira perfeita, que quer o melhor para nós, Ele não privou o homem de fazer, Ele não privou o seu filho de fazer escolhas erradas. Mas tem gente querendo ser melhor que Deus. Tem pai querendo ser, não faz. Deus nos criou livres. Ele ensina, Ele orienta, mas quer comer, coma. Quer escolher, escolha. Nós, como pais, precisamos, quando os filhos se rebelam, a tentar fazer de tudo, mas chegar no momento que você não consegue mais, e aqui que está, quando você não consegue, na rebelião dele, na sua juventude, não sei, cada um na sua adolescência, não, eu quero, então você quer? Mas a gente percebe que o menino, ele pediu, mas ele só começou a gastar e fazer a bagunça quando ele saiu. Porque aqui na casa do pai você não pode fazer bagunça. Eu dou meu amor, aqui você tem tudo. Não, mas eu quero fazer festa, eu quero gastar tudo. Não, peraí, então você vai ter que sair. Porque aqui na casa do pai tem regra. Então você pode sair. Adão, quando erra, Deus provê as vestes, mas agora não dá para ficar nesse jardim. Você não respeitou, você não honrou. Então, agora vai vagar um pouquinho aí pela humanidade. Puxa, mas Deus não é amor, né? A Bíblia fala que Deus é amor, mas a Bíblia é mentirosa, porque Deus permite Adão errar e ainda permite ele ir. Esse pai do filho pródigo não é amor, porque o filho quer fazer o que quer, mas o pai permite o filho ir para fazer o que ele quer. Por isso que tem muita gente equivocada com Deus, porque tem achado que Deus, por isso que todo mundo fala, tá vendo? Esse povo da igreja não está querendo representar Deus, porque Deus é amor, Deus aceita tudo. Eles não estão lendo Bíblia. O problema é que nem os crentes estão lendo Bíblia. Como que o pessoal do mundo vai ler Bíblia? E daí eles criam
Deus segundo o que eles querem. Ah, Deus é amor, mas sabe qual é a maneira de Deus amar? Primeiro, nos fazendo livre para escolher. Pode escolher. Segundo, permitindo que a gente escolha as nossas coisas. Pais, nós escolhemos as nossas. Meu pai me aconselhou, quando eu quis fazer algumas escolhas, ele falou, tudo bem, pode fazer. Agora, o que fazer? Permita-os fazer suas escolhas. Deus cria filhos autônomos, não robôs. Isso é a maneira de Deus demonstrar amor. Terceiro, permita-os arcarem com as consequências de suas escolhas. Foi o que Deus fez no Éden, foi o que o pai do filho pródigo fez. Versículo 14 a 17, o pai deixa aí, do 14 ao 17, depois de ter gasto tudo, uma grande fome em toda aquela região, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidades, porque ele começou a gastar irresponsavelmente, ele quis aquilo que quis viver uma vida independente, quis curtir a sua rebelião, ele fez escolhas, e as suas escolhas trouxeram consequências. Por isso foi empregar-se, versículo 15, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, ou seja, as comidas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Cadê o pai? Versículo 17, e aqui vai. Por causa dessa situação, desse desespero, por causa da fome, por causa de ninguém socorrê-lo, porque ele passou necessidade, desespero, fome, porque ninguém o socorreu. Versículo 17 diz, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai tem comida de sobra, e eu aqui, fazendo o quê? Morrendo de fome. Toda escolha gera uma consequência. Esse pai, ele permite o filho sair, ele não sai correndo, ele não fica mandando os empregados, vai lá ver o que está acontecendo, vê se ele está passando necessidade, manda lá mais dinheiro. Ele fez, o pai deu, o pai proveu, o pai ensinou, o pai cuidou, o pai fez de tudo, mas esse filho se rebelou, esse filho escolheu, e a consequência dessas escolhas, ele começou a viver, e foram as consequências dessas escolhas, que fizeram ele cair em si. E a gente vai para a Bíblia, a gente vai começar a ver, que toda vez que o povo de Deus se voltou para Deus, foi por causa de consequência. Você vai para o livro de Juízes, o povo de Deus fez o que era mal aos olhos do Senhor, e as nações vizinhas vieram e saquearam, e começaram a oprimir o povo, e o que fala que o povo fez? Começou a clamar, se arrependia, começava a clamar, buscar a Deus. O que Deus fazia? Levantava um juiz, vinha ao socorro, socorria o povo, e pronto, e daí cuidava e fazia. De repente aquele povo se esquecia, se rebelava, e daí o que acontecia? Deus ficava, não, vou ficar cuidando, não vou deixar o inimigo vir, não. Deus tirava a mão. Esse pai, e daí o que acontecia? Aquele povo começava a sofrer, e daí com o sofrimento, o que acontecia? Acho que a gente está errando, né? Acho que a gente precisa voltar para o nosso pai. E aqui vai, nós vivemos uma geração que não consegue se acertar mais, mas muito é porque os pais dessa geração, ou daí aqui vai,
os avós dessa geração, ou daqui vai o governo dessa geração, ou da geração passada. Não, os direitos humanos, vamos socorrer, tadinhos. Eles não podem sofrer por causa das escolhas equivocadas deles. Os filhos, não, quis sair tendo uma vida irresponsável, se envolvendo com droga, tendo uma vida promíscua, teve 3, 4 filhos, não, tadinho dele, não deixa que eu pago a pensão, deixa que eu faço, não, ele não tem culpa, é por causa do pai, é por causa da mãe, é por causa não sei o que, tadinho do menino. E assim tá. E o pior disso, muitos desses pais conhecem a palavra de Deus. Não, mas Deus é amor. Mas eu queria colocar que uma das maneiras de Deus demonstrar o seu amor, para resgatar os seus filhos, porque não é por mal, a consequência é um meio que Deus usa para resgatar os seus filhos. A consequência não é uma maneira de punir os filhos. Depende como nós enxergamos. A consequência, Deus enxerga como um meio de resgate. Porque a consequência que faz com que a pessoa comece... dá choque a tomada. Não coloca. Não, o pai prefere ficar 15 vezes. São algumas... Tem um limite para isso, meus queridos, de cuidado. Eu sei que nós precisamos cuidar, amar, proteger, mas tem algumas coisas que nós precisamos. Agora que assuma. Agora tem que assumir. Tem que trabalhar, tem que pagar, tem que ir lá pedir perdão, tem que sofrer um pouquinho, porque mediante a isso, daí por causa de uma geração que fala que amar é sempre ficar resolvendo os BOs dos filhos rebeldes. Esses filhos rebeldes nunca encontram o Pai Celestial, porque o Pai Celestial, ele fica esperando o arrependimento para consertar. Mas o arrependimento, para a pessoa ter o arrependimento, ela primeiro precisa cair em si. E para a pessoa cair em si, às vezes ela precisa chegar no chiqueiro. Mas às vezes, está lá todo mundo, um monte de gente tentando, não deixa ele nunca chegar no chiqueiro. E está lá todo mundo tentando, não, vem, volta para Deus. E a pessoa está lá, então eu vou lá. Vou lá buscar Deus. Não, mas Deus não me quer, Deus não me ama, Deus não sei o quê, porque ele está achando que Deus é igual a você. Ele está achando que Deus é igual o pai dele, igual a mãe, igual o tio, igual a tia, igual o avô, igual a avó. Daí ele chega na igreja, ele não consegue se arrepender. Porque para se arrepender, ele precisaria sofrer algumas coisas. E daí fica lá, pai, mãe, família. Eu estou começando com filho, depois vai chegar nos maridos, nas esposas. Mas tudo isso é para quê? Para que haja arrependimento. Porque nós só sentamos na mesa da reconciliação depois de arrependimento. A salvação é para aqueles que se arrependem. E hoje é uma mensagem que está fora de moda. Mas por isso que não existe transformação. O máximo existe frequência em culto. Por isso que as famílias não são transformadas. Porque o máximo é conveniência. Então você vai, eu te suporto assim, você me suporta assim, a gente fica, eu faço de conta que não vejo aquilo, você faz de conta que não vê aquilo, a gente vai tentando, e ninguém consegue perceber que precisa, às vezes, chegar numa lama, precisa começar a sentir o estômago doer, precisa chorar, para começar a perceber, falar, pequei contra meu pai, pequei contra Deus, eu quebrei princípios, e eu estou aqui arrependido, eu preciso fazer um trajeto de volta,
E quando eu me deparar com meu Pai, quando eu me deparar com meu Pai Celeste, eu vou ter um arrependimento de verdade. Porque não é apenas voltar para casa, não é apenas voltar para a igreja. É se arrepender, para que haja. Agora, o principal motivo de uma geração que não sabe o que é arrependimento, é justamente isso. Uma geração que não sofre as consequências. Porque o que nos leva a cair em si são as consequências. Mas nós estamos blindados, como eu falei. Muitas vezes é o pai que nos blinda, é o esposo que nos blinda, é a esposa. O marido está lá, traindo a esposa, igual não sei o que, tem uma vida relapsa, não está nem aí com nada. Toda vez que ele volta para a esposa está ali. Toda vez que não tem consequência. Como que vai se arrepender? Não, quero ver meu filho, quero ver não sei o quê. E assim por diante. Meu querido, você quer restauração na tua casa? Talvez você vai ter que chorar um pouquinho. Porque eu sei que muitas vezes... Marinho, mas espera aí. Você sabe que... se é meu filho, se é minha filha, se é meu marido, se é minha esposa, se são pessoas que estão errando, eu faço isso porque se eles chegarem no chiqueiro, quem vai sofrer mais sou eu. Você imagina o coração desse pai? Você imagina o coração de Deus? Mas daí, é saber que tem um plano acima de tudo isso daí. É você crer que tem uma mesa de restauração, que tem um plano. E o plano é desse pai que quando vê Adão saindo do jardim, ele já está com o olho dele no filho, com o filho dele na cruz, resgatando a humanidade. Ele está mandando Adão embora do jardim, mas ele está falando assim: eu sei que essa humanidade vai voltar para mim. Um dia vai sentar à mesa e nós vamos cear junto, porque eu vou resgatar essa humanidade, porque eles vão andar errante. E eles vão começar a sentir um vazio. E um dia eu vou mandar o meu filho, ele vai falar: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Porque eu tenho uma mesa, eu tenho restauração, eu tenho cura, eu tenho uma mesa, eu tenho um anel, eu tenho sandália, eu tenho coisa nova para vocês. Então não é maldade, parece que eu estou, pastor, você quer? Não. Como diz o pastor Nilson, ele tem uma frase: os filhos quebram a cara e os pais quebram o coração. Quantos pais sofrem de ver os filhos tomando decisão errada, fazendo escolha errada? Quantos pais, quantas mães, quantas esposas, quantas pessoas sofrem por ver aquela pessoa que você ama, que se você pudesse, você ia blindar, você ia fazer a escolha por elas, mas nós não podemos. Então, o que nós podemos fazer enquanto essas pessoas precisam sofrer as consequências? Primeiro, ore. Eu já passei primeiro, aquilo que eu falei. Terceiro, deixe elas sofrerem as consequências, porque as consequências são meios de Deus resgatar o teu filho, resgatar o teu marido, de resgatar as pessoas. Deus usa as consequências para que as pessoas comecem a cair em si e ter a possibilidade de voltar para a sua mesa, para a mesa do Pai. E volto a falar, infelizmente, muitas pessoas têm uma imagem equivocada do Pai Celestial, de Deus, uma humanidade que está deturpando a imagem de Deus. É um Deus de amor, mas o que é amor? O que é amor? Isso explica, isso fala o que é amor. Amor é você deixar ir, sabendo que ali na frente ele vai passar dificuldade. E essa dificuldade vai fazer com que ele repense duas vezes e ele lembre que na casa do Pai tem cama quentinha, que na casa do Pai os empregados têm comida e às vezes ele não tem comida. É isso, é ter convicção de que o que ele viveu na casa do Pai, ele vai mais cedo ou mais tarde cair em si. E o que me leva a ter essa certeza? O que eu preciso fazer enquanto eu sofro?
de ver meu filho, de ver alguém que eu amo nessa situação, arcando com as suas consequências. Primeiro, ore, 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 ore todo dia, todo momento. Ore pelos filhos, se é um filho, é um neto, é um sobrinho, é alguém que você ora, porque nós estamos negligenciando o poder da oração, nós estamos querendo dar jeito, nós queremos, não, e se fizer isso, e se fizer aquilo, eu preciso cuidar, nós estamos falando, eu sou melhor do que Deus. Quando nós oramos, entregamos, nós estamos falando, Deus, eu confio e sei que o Senhor é 10 vezes melhor que eu não consigo controlar meu filho, eu não consigo tomar as decisões por ele, mas eu sei que o Senhor pode cuidar, o Senhor pode guardar, o Senhor tem planos para ele, porque ele não é meu, ele é do Senhor, ele vai ser discípulo do Senhor, e eu sei que enquanto ele está nessa fase de rebeldia, o Senhor está provendo situações, às vezes situações difíceis, está permitindo ele ir para o chiqueiro, mas eu sei que o Senhor lá no chiqueiro vai resgatar ele. É orar hoje, é orar amanhã, é orar depois da manhã. A oração de mãe, a oração de pai tem poder. Quantos testemunhos nós temos? Já ouvi pastor falando, hoje eu sou pastor, sabe por quê? Porque um dia eu estava num lugar, estava num centro de macumba, querendo fazer de tudo para viver outras experiências. E um dia, eu lembro de um pastor, não lembro do nome dele, ele falando, um dia depois de tantas tentativas, o pai lá do centro falou assim, meu filho, não tem jeito mesmo você ter essa experiência, que ele queria ser incorporado, porque ele ouvia um espírito, e ele ficava, aquele espírito queria incorporar ele, porque falava que ia dar poder para ele, e ele queria experimentar aquilo, tal, e tentava diversas vezes, mas chegou uma vez que o pai do terreiro lá, falou assim, filho, você precisa desistir disso. Por quê? Porque a gente tenta, mas o Espírito falou que não tem como incorporar você. Por quê? Porque tem alguém lá de cima mais poderoso que ele, que não deixa. Porque a tua mãe ora por você e não tem como incorporar em você. Não tem a oração. Nós temos várias experiências. O pastor Oswaldo, irmão da minha mãe, que já veio aqui, não sei se ele deu o testemunho dele completo, um dia eu vou trazer ele aqui, ele se afastou da igreja, ele começou a ter vários problemas, em várias situações, o homossexualismo foi um desses problemas, e se envolveu com homossexualismo, com droga, com bebida, com tudo, até a ponto de querer tirar a sua vida. E ele ficava assim, eu preciso tirar minha vida, eu não aguento mais viver, porque ele ficava incomodado, porque a mãe dele ficava orando. Ele conta que teve um dia que ele chutou a mãe dele, porque estava ajoelhada, orando por ele, e ele ficava irritado, ele foi lá chutar a mãe dele, mas aquilo começou a incomodar ele falava assim, eu não aguento mais de ser essa pessoa, porque ele conhecia a palavra, e a mãe orava e tudo. Um dia ele começou a ir para a linha do trem, querer se jogar, e ele lá, a mãe orando, dia após dia por ele, e ele precisa ir para a linha do trem, mas ele não tinha coragem, e daí ele tinha um guia, um espírito, porque ele se envolveu com essa coisa, até hoje ele tem um dom para ver espírito, para coisa assim, e ele falava com o espírito lá, com o guia dele, que montava, falava que ele era o cavalo dele, e daí ele não tinha coragem, e ele começou a falar, eu preciso tirar minha vida, me ajuda, me leva. E ele começou, o espírito começou a querer levar ele lá, mas chegou um momento que o espírito falou assim, eu não consigo mais, eu vou ter que te deixar. Por quê? Porque tua mãe está orando por você, eu não consigo te levar para você se suicidar, porque eu não tenho autorização, tem gente mais forte me impedindo, e teve que se retirar. E daí ele falou, nossa, mas como assim? Então, mais forte. Daí ele lembrou da mãe dele orando, ele voltou para casa, a mãe dele estava orando, ele se jogou no chão, começou lá e teve uma vida transformada. Pode o espírito estar tentando, as drogas estão tentando, o mundo está tentando, a internet está tentando, mas nada é mais poderoso do que uma mãe, um pai em oração,
porque a oração move. Você não muda o teu filho, você não consegue ter o controle do teu filho, mas a oração controla aquele que controla o universo, que controla principado e potestade, que faz além. E nós muitas vezes não abrimos mão desse recurso, nós preferimos ficar, não, mas e se fizer aquilo? E se fizer aquilo outro? E se conversar com fulano? E se não sei o quê? Em vez disso, a gente não ora. Se nós orarmos mais pelos nossos filhos, meu querido, se nós orarmos mais pelo nosso marido, pela nossa esposa, pela nossa casa, e em vez de querermos ficar, não pode, vou fazer, vou ajudar aqui, vou ajudar ali, vou usar o meu dinheiro, vou usar meu poder, vou usar minha influência, vou querer mudar a igreja, vou querer mudar a estrutura, vou querer mudar tudo para ver se a minha família tem jeito. Para de fazer isso e começa a dobrar o joelho e orar para ver Deus agir na tua casa e na tua família. Segundo, nesse período, entrega tudo ao Senhor. Entrega as suas dores de, às vezes, ver as pessoas que você ama longe do Senhor. Mas fala assim, os meus filhos serão, a minha casa vai ser do Senhor. Eu vou orar, eu sei que ele está numa fase de rebeldia. Mas vai ter uma fase, que é a segunda fase, a segunda etapa, que é o da reflexão. Aleluia. A fase da reavaliação. Depois de tudo isso, fala que o filho caiu em si, por causa das consequências. Vai ter um momento, que depois de tanto sofrimento, ele vai perceber, ela, alguém na tua casa vai perceber que ele está dando mancada, que ele, puxa, o que eu perdi? Eu perdi um jardim, eu perdi uma casa, eu perdi uma esposa, eu perdi um filho, eu perdi uma mãe, eu perdi uma igreja, eu perdi pessoas, eu perdi, quanta coisa eu perdi por causa de imaturidade, olha o que eu estou perdendo, olha o que eu estou colhendo, por causa de rebeldia, por não dar ouvido, por orgulho. E esse tempo vai chegar, e quando ele começar a cair em si, ele vai começar, e tem que cair em si, da maneira correta, porque ele sai exigindo, porque a rebelião, a independência, esse espírito de rebelião, de independência, de orgulho, ele sempre exige. O caminho para o arrependimento é um caminho de cair em si, é um caminho de humildade. Ele fala assim, quando ele sai, ele fala, dá o que é meu, eu exijo, eu tenho direito. Lá ele fala assim, eu vou voltar e falar assim, eu não tenho mais direito, deixa eu ser pelo menos um servo. Lá ele exige coisa de filho. Aqui ele fala assim, eu não tenho mais direito nenhum. Eu vou falar que eu pelo menos poderia ser um servo. Olha só a diferença. O que faz isso? Sabe o que é? O sofrimento, a dor, os perrengues que passam. Tem muita gente que precisa passar alguns perrengues para baixar a crista, para quebrar orgulho. Tem muita gente que, enquanto Deus não amassar um pouquinho, vai ficar sempre, não, eu vou voltar, mas tem que fazer isso, se não fizer aquilo, que acontecer aquilo, porque não sei o que, não. Então, vai ser um Absalão na vida, porque não é só voltar. Absalão, depois de ter matado seu irmão Aminon, por causa de erro, sim, mas ele vai, se refugia na casa do seu tio, e depois de um tempo volta e quer ver Davi, o seu pai. Davi não o atende, e para ele chamar a atenção, que já mostra, porque ele queria que o pai atendesse, ele coloca fogo numa fazenda lá, porque é assim, quando não tem arrependimento, a pessoa volta e quer chamar atenção ainda, não é só voltar. O filho não quis chamar atenção, daí Absalão
coloca fogo, e Davi não atende, e ele queria voltar, não teve arrependimento. Quando Davi o atende, depois de 5 anos, eles se encontram, Davi dá um abraço, beija o filho, ele se sente em casa, Absalão, então eu voltei, meu pai me aceitou. No capítulo seguinte, se eu não me engano, capítulo 15, 14 de 1 Samuel, 2 Samuel, ele já começa a armar contra o pai. Sabe por quê? E daí acontece um monte de coisa, porque não teve arrependimento. A questão não é só voltar para casa, não é só voltar para a igreja, é voltar com o coração quebrantado. Tem muita gente que volta para a juventude. Não, eu vou voltar, Lucão, mas, você tem que voltar, mas vamos ver se não tem mais aquelas panelas lá. Porque, na verdade, o problema é as panelas, o problema é o outro, o problema é a igreja, o problema... Não tem arrependimento, o problema nunca foi ele. Pessoas que sempre estão voltando para casa, amor, eu volto, mas você vai ter que fazer aquilo, eu não vou te trair mais, mas você para também, porque você, está sempre transferindo. Não, essas pessoas é que não chegaram no fim do poço. Tem gente que precisa chegar lá, esse filho chegou no fundo do poço. Absalão não chegou no fundo do poço, porque ele teve, como que chama o comandante lá de Davi, que ajudou ele? Abner, se eu não me engano. Abner ajudou ele, o tio dele ajudou ele. Gente que fica, sempre, me ajuda. Ele acha que todo mundo, o problema dele, a culpa é todo mundo. É porque o outro não faz, é porque, tudo bem, pessoas erram. Eu falei, eu como pai vou errar, você como pai vai errar, eu como pastor vou errar, você como qualquer coisa vai errar. Nós erramos, mas vai ter um momento que meu pai, eu acho que ele errou, mas vai ter um momento que eu vou ter que decidir, falar assim, eu vou viver sempre achando, não, sabe por que eu sou assim? Sabe por que eu não consigo? Sabe? É porque meu pai um dia fez, é porque, a partir do momento que eu começo a ter as minhas escolhas, eu sou responsável, e eu preciso entender que eu não sou mais vítima, que Deus pode me abençoar e quer me abençoar para eu ser protagonista. Agora, para eu ser protagonista, eu preciso reconhecer que muitas vezes eu quis a minha herança antes do tempo, eu quis comer o prato quente, queimei a boca, e a culpa não foi da minha mãe que, mãe, estava quente, ela esquentou muito, mas eu não era para você ter comido ainda, a gente é assim. Então, meu querido, nós precisamos entender, e aqui eu falo para todo mundo, se a minha filha estiver assistindo, ela sabe o tanto que eu falei já para ela, falo para minha filha, falo para meus pais, falo para meus irmãos, falo para a ovelha, falo para meus sobrinhos, falo para todo mundo, quem ouve meus conselhos, falo para a ovelha. Tem gente que eu vou conversar no casamento, estou com problema no casamento, jovens, eu já falei, sabe por que você está com problema no casamento? Porque você errou com a tua mãe lá, enquanto você não voltar lá, falar que, sabe, você precisa se arrepender por aquilo que você fez com a tua mãe. Não, porque nós colhemos as nossas escolhas, e todas as escolhas que foram feitas sobre rebeldia, tem consequência concernente à rebeldia, e a gente vai colher naquilo que é sobre rebeldia. Quando que eu vou parar de colher aquilo? Quando eu reconhecer que, sabe por que eu vivo aquilo? Sabe por que às vezes eu vivo um casamento infeliz? Por causa daquilo. Sabe por que eu vivo às vezes uma dificuldade nesse trabalho? É por causa daquilo, não é por causa do patrão, não é por causa da cidade, não é por causa da política, não é por causa da igreja, é porque eu um dia quis sair da casa do Pai, porque um dia eu não valorizei aquilo que o Pai, que me ama, que me orienta, que me proporciona tudo da melhor maneira possível, quer que eu viva. Agora tem uma boa notícia com tudo isso daí, quer seja filho, quer seja você, aonde você se encontre, se você cair em si e falar, Pai,
me ponho ao encontro. Esse pai, e aqui vai, se você é pai, se você é esposa, se você é marido, o dia que qualquer dessas pessoas que te machucaram, porque um dia saíram, se colocarem a voltar, porque caíram em si e se arrependeram, a tua atitude tem que ser como a do Pai Celeste. E hoje Ele está aqui, nós como família. Eu vejo que tem muita gente que hoje não vive, talvez esteja vivendo com filho, talvez esteja vivendo com algumas situações, mas ele precisa perceber que antes do que ele está vivendo com filho, é porque ele fez isso com o Pai Celeste. Antes dele estar vivendo com o marido, é porque ele fez isso com o Pai Celeste. Talvez fez com o pai, mas hoje eu quero me colocar aqui com você, com os pais, com as mães, com os cônjuges, com os filhos, todos diante desse pai do filho pródigo. Imaginar esse Deus, esse pai, na varanda, esperando a gente, só retornar para a casa dele. Porque quando nós tomamos essa atitude, esse pai está assim, o plano sempre foi esse. Sabe por que eu deixei um dia você sair? Porque eu tinha certeza que você voltaria. Porque você não consegue viver sem o meu amor. Você não consegue viver sem tudo que eu tenho para você. Tem filhos, tem mulheres, tem pessoas que nasceram para viver em família. Aliás, todos nós nascemos. E isso é um dos planos de Deus. Para mim, a família é uma mesa que Deus fez para que nós vivêssemos as delícias, esse banquete. Mas tudo isso, às vezes, ela vem depois de consequências de rebeldia, de cair em si. Mas tudo isso termina com arrependimento. E depois do arrependimento, com restauração, com salvação, com um banquete. Porque essa história termina com o pai recebendo esse filho, que falou, eu não sou digno. Por isso que tem muita gente que não se acha digno. Porque fez esse filho, se tem alguém que não era digno, era esse filho. Mas com Deus, na verdade nós não somos dignos. Mas Ele nos ama desse jeito. Ele só espera algo, a gente cair em si, a gente reconhecer, nossa, eu fui rebelde. O que a gente espera de um filho? Eu fui rebelde. E nós vamos orar para que os filhos que ainda estão nesse estágio, porque daí aqui eu quero afirmar, essa história é a história da humanidade. Primeiro estágio, rebeldia. Segundo, repensar, o cair em si. E o terceiro, arrependimento. Jesus fala, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Existe uma história de arrependimento. A humanidade, Jesus está chamando a humanidade. Filhos, voltem para a mesa, voltem para casa. E à medida que nós voltamos para esse pai, para esse banquete, automaticamente nós voltamos para a família. Porque um filho que volta para o pai, ele volta para sua esposa, ele volta para os seus pais, ele volta para a sua família, porque ele entende que o melhor lugar, o lugar que Deus instituiu para nós estarmos, é junto com a família, é junto com o pai. Ó a figura, quando Deus coloca essa história, Ele está falando da história dele com a humanidade, e Ele faz a história, uma analogia com a família. Quanta analogia, o Lucas falou aqui, a analogia do casamento de Cristo com a igreja. A relação de Cristo com a igreja é uma relação de família, de casamento. Todas as analogias sobre família, sobre Deus, a própria Trindade, eu falei sobre família. Agora, nós precisamos entender que existe uma dinâmica. A rebeldia é inerente a nós.
está aqui, faz parte. Nós vamos sofrer porque nós já fomos rebeldes. Nós vamos sofrer porque talvez pessoas da nossa casa estão nesse momento. Talvez uns já voltaram, outros vão voltar. Talvez hoje eu preciso voltar. Talvez eu seja o primeiro a voltar. Porque eu sei que se nós voltarmos, essa história de arrependimento e de banquete, de reconciliação, ela empolga, ela inspira, ela contagia. E nós vamos entender. E aqui é uma palavra para aqueles que às vezes os filhos estão longe. É para aqueles que os filhos estão perto, mas não estão vivendo como vocês gostariam. Mas é para aqueles também que estão aqui e às vezes estão assim com tantos problemas na família. Meu querido, talvez deixe as pessoas fazerem suas escolhas, deixem elas sofrerem as consequências. O que vocês fazem? Orem, confiem. E hoje vamos celebrar, porque na cruz do Calvário existe reencontro, recomeço, restauração. Esse mês é um mês de reencontro, de restauração, de recomeço. Esse é um mês que eu creio em milagres. E essa história termina com milagre, porque termina com o filho voltando, termina com uma festa. E para mim a festa maior é isso, é a cruz. Jesus na cruz do Calvário foi o ápice desse pai que vê o Adão, vê o filho saindo, vê o filho escolhendo dar ouvido para Eva, mas o pai fala assim: eu vou deixar a porta aberta. E na cruz ele deixa a porta aberta, ele deixa a varanda aberta, e falando assim: olha, depois que esse pessoal começar a bater a cabeça, quebrar a cara, começar a sofrer, eu sei que eles vão começar a levantar e perceber o tanto que eu os amo, o tanto que eu tenho de bênção para eles, e eles vão começar a levantar. E a hora que eles começarem a levantar e vir, eu vou estar com a mesa posta, agora não com carneiro, agora não com churrasco, mas com o meu sangue, que vai purificar eles de todo pecado, que vai apagar o passado de fome, de tristeza, e vai colocar eles no lugar certo, não como servo, não como escravo, mas como filhos, não mais como filho pródigo, mas como filhos amados. E que hoje nós, ao celebrarmos essa ceia, uma ceia que é tão significativa, porque nós estamos entregando um jejum de 21 dias, que nós fizemos por quê? Talvez por esse filho que se encontra em rebeldia, talvez por um casamento, talvez pelos nossos sobrinhos, talvez pelos nossos irmãos, por pessoas que a gente gostaria que vivesse esse amor, experimentasse esse amor. E hoje nós vamos falar por causa disso, por causa desse sacrifício, por causa desse amor, que às vezes nós não entendemos. Pastor, mas você falou que precisa sofrer. Puxa, o sofrimento, meu querido, é uma das maiores dádivas de Deus para nós, porque é nele que nós aprendemos, é nele que nós crescemos, é nele que nós entendemos que, olha, as coisas custam, amor é valioso, aquela cama quente, aquele abraço do pai vale, aquela segurança da família vale. Tem muita gente menosprezando aquilo que Deus fez, e por isso que Deus tem permitido tantas coisas, e a igreja muitas vezes tem, o que o mundo fala, tem que fazer. Não, vamos permitir viver as consequências como Deus permite. Talvez você tenha vivido alguma consequência, mas isso não é porque Deus não te ama, pelo contrário, é porque Deus te ama, e Deus está aqui hoje. Você viveu, você sofreu, então está na hora de você voltar. Vem, porque não é isso, o teu fim não é o chiqueiro, o teu fim não é essa revolta, o teu fim é o arrependimento, para a gente cear junto, para a gente viver o novo tempo, o tempo da restauração, o tempo da alegria, o tempo daquilo que eu conquistei na cruz do Calvário, para você e para a tua casa, em nome de Jesus. Nós vamos passar para o momento da ceia. Quem vai tomar a ceia? Eu fiz isso no culto passado.